Irmãos, nós louvamos a Deus porque somos uma comunidade que ama Jesus. E eu gostaria de registrar que essa toalha bonita foi presenteada pela irmã Terezinha Santos. Ela está aí? Fica em pé, irmãzinha. Ela trouxe lá do Nordeste com muito amor. Que Deus abençoe. Gestos assim são motivos de gratidão. Uma toalha muito bonita, viu, Terezinha? E eu estava sentado aqui e eu fui surpreendido por um gesto também tão singelo, mas que comoveu meu coração. O João, o filho do Valdir e da Lucila, ele veio até aqui à frente e falou assim: eu quero orar pelo pastor. E pôs a mão na minha cabeça e orou. Eu estava sentado. Que Deus abençoe. E me fez lembrar, irmãos, de uma cena de 39 anos atrás. Veja como eu sou velho. Eu estava para pregar na igreja, na nossa igreja em Carapicuíba, era aniversário da igreja. E eu e a Leila fomos, e eu estava com uma dor muito forte, dor lombar. E fomos para a salinha de oração, e veio uma menina, e eu falei: irmãos, não vai ser fácil eu pregar, estou com muita dor nos rins. E essa menina veio e pôs a mão sobre a minha cabeça, uma menina talvez de uns 7 anos, e pediu que Deus tirasse a dor, porque eu ia pregar. Irmãos, a dor desapareceu na hora. Na hora. Interessante, eu falei isso para a igreja. E quando eu estava no final da mensagem, a dor voltou. Eu falei: irmãos, Deus limitou o horário, eu vou precisar terminar a mensagem. E não vou cumprimentar ninguém, porque eu vou procurar um pronto-socorro. Deus usa as crianças. Que Deus abençoe o João e o seu lar, que ensina princípios da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, gostaria de ler na palavra de Deus em Atos capítulo 12, versículos 1 a 11, e depois em Efésios capítulo 3, versículo 14. E eu estou com a NVI, eu transcrevi aqui uma fonte maior para me facilitar, e a iluminação hoje melhorou. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere e entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Eu repito, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Então tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo.
tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente um anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Em Efésios 3,14, por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. Amém? Irmãos, o propósito da mensagem de hoje é incentivar cada irmão a entrar numa batalha de oração por avivamento espiritual, pessoal, avivamento na igreja e um avivamento no Brasil. E eu gostaria de lançar um desafio à igreja, irmãos, para nós refletirmos seriamente sobre o modo de vida cristã que nós estamos vivendo. E ter a coragem de perguntar para Deus se Ele está satisfeito com o tipo de vida que nós estamos vivendo. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, e da qual nós fazemos parte, nasceu no Pentecoste, vivendo, meus irmãos, dias de vitórias e de infinitas bênçãos. Lá em João capítulo 14, 19, verso 14, diz que era o dia da preparação da Páscoa por volta das 6 horas da manhã. Dia da preparação era a véspera do dia da Páscoa. Início da festa dos 50 dias ou do Pentecoste. Por isso 50, por isso Pentecoste, porque vem de 50. Por ser o dia de preparação da Páscoa, nós entendemos, meus irmãos, que milhares de cordeiros estavam sendo mortos em Jerusalém ou na Judéia pelos judeus, morte pelos judeus para a celebração da Páscoa. Porque, meus irmãos, eles comiam a Páscoa, ou seja, matavam um cordeiro, e se a família fosse pequena, era para se juntar a outra família pequena e comerem juntos o cordeiro. Irmãos, não é sem razão que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, tenha sido, meus irmãos, na véspera do dia da Páscoa. A porta do coração de cada pessoa marcado com o sangue de Jesus. Livra, meus irmãos, esta pessoa da morte eterna, da condenação eterna e garante a vida eterna. Irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 14, diz que todos eles se reuniram sempre em oração, e as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Irmãos, esta reunião de oração, isso depois que eles voltaram do Monte das Oliveiras, depois da ascensão de Jesus, essa reunião durou 10 dias de oração, dia e noite, esses irmãos estavam orando. E diz a palavra de Deus em Atos 2, a partir do verso 1 ao verso 4, que no 50º dia, ou seja, chegando o dia de Pentecoste, era o encerramento da festa, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, e que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos falar juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ou seja, eles foram batizados no Espírito Santo, irmãos, depois de uma intensa reunião de oração. Irmãos, eu faço parte da igreja.
Eu me incluo, meus irmãos, na igreja. Nossa igreja, meus irmãos, precisa orar mais. Não são, meus irmãos, as reuniões de oração formais. Nós temos um grupo de intercessão, temos, meus irmãos, momentos de oração, mas, meus irmãos, eu reconheço que nós precisamos orar mais. Cada um deve ter o seu momento devocional, o seu momento a sós com Deus, de oração e de leitura da palavra de Deus, mas precisamos mais de Deus. Irmãos, eu e você precisamos orar mais, em casa, nas células, na igreja, no trabalho, na escola, em todo lugar onde houver oportunidade. Conforme, meus irmãos, o relato que eu li de Efésios 3,14, Paulo tinha uma causa importante e urgente para orar. Quando ele diz, por esta causa, eu me coloco de joelhos diante do Senhor. Irmãos, ele estava orando pela firmeza da igreja de Éfeso, está no contexto desse capítulo anterior. Pela igreja de Éfeso e na fé e na doutrina do Evangelho. Por isso ele estava orando pela igreja de Éfeso. Irmãos, para melhor conhecer Deus, nós precisamos buscá-lo mais em oração. Eu sei que o tema, meus irmãos, parece um tema muito batido, mas, meus irmãos, é momento de nós despertarmos para levarmos mais a sério essa questão de orar mais, de buscar mais a Deus. Irmãos, o crente que ora de verdade sabe que quanto mais ele ora, mais ele sente necessidade de orar. Irmãos, não há cristianismo sem oração. Se a igreja lá, a igreja primitiva, não orasse, não obedecesse a ordem de Jesus, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, se a igreja não obedecesse, irmãos, não haveria igreja. Teria parado, cessado, meus irmãos, a pregação do Evangelho. Não há cristianismo sem oração. Não existe crente cheio do Espírito Santo sem oração. Deus não faz isso, meus irmãos, para alegrar um ou outro. Ele responde à oração quando nós o buscamos. Não existe poder de Deus na igreja sem a oração. Não há avivamento sem a oração. Não há conversões sem a oração. Não há milagres na terra sem a oração. Nós, meus irmãos, somos salvos porque alguém orou por nós. Pode ser a sua avó, pode ser a sua mãe, pode ser seu pai, pode ser o seu filho. Mas alguém orou pela sua conversão e você está de pé porque alguém orou por você. Irmãos, Jesus orou por nós. Nós precisamos buscar o poder de Deus na oração. A oração, meus irmãos, e é o tema da mensagem, a oração move a mão de Deus. Se nós orarmos, a oração de Deus vai ser movida, meus irmãos, para fazer alguma coisa. Quando o povo de Deus ora, Deus ouve e atende. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos um povo cristão. Nós, meus irmãos, levamos o nome de Cristo em nossa fé e na nossa aparência e na nossa vivência. Quando a igreja, meus irmãos, não ora, Deus não é obrigado a fazer o que a igreja não pediu. Se nós não estamos pedindo avivamento, Deus não vai mandar. Mas se nós pedirmos, meus irmãos, Deus vai mandar avivamento sobre a igreja. Irmãos, Abraão orou por Ló e Deus ouviu. Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Jacó orou a Deus, meus irmãos, numa luta com um anjo: não te deixarei enquanto não me abençoares. Irmãos, Moisés orou por causa do pecado da idolatria do povo, o bezerro de ouro. Mas ele orou dizendo: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro
que escreveste. Ou seja, risca o meu nome do teu livro que escreveste. Ana orou a Deus, meus irmãos, era estéril, ela queria um filho. Deus lhe deu Samuel. O rei Ezequias, meus irmãos, orou a Deus, diante da palavra do profeta Isaías: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diz a palavra de Deus que Ezequias se voltou para a parede e chorou abundantemente, e orou a Deus. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida, ouvindo a sua oração. Irmãos, Daniel, ameaçado pelo decreto do rei, ou melhor, conseguido pelos invejosos do palácio, de que quem não orasse ao rei seria morto ou seria lançado na cova dos leões. Diz a palavra de Deus que todos os dias, e ele continua orando 3 vezes ao dia. Esses homens iam vigiar Daniel, e ele estava orando no seu quarto voltado para Jerusalém. Irmãos, ele orou e Deus fechou a boca dos leões. Quando eu era criança, eu ouvia a história de Daniel, e minha professora na escola dominical dizia que Daniel brincava com os leões que nem uma criança brinca com um gatinho, passando a mão, acariciando. Irmãos, não sabemos, mas o fato é que Deus fechou a boca dos leões. E diz o texto da palavra de Deus que aqueles que indicaram Daniel, ou acusaram Daniel de não estar orando ao rei, eles e suas famílias foram lançados na cova dos leões. E antes que caísse no chão, na cova, os leões já pulavam e já estraçalhavam, mataram a todos. Irmãos, Neemias, quando recebeu a notícia de Jerusalém, a respeito do muro derrubado, as portas queimadas, irmãos, ele orou. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E ele orou pedindo que Deus comovesse o coração do rei, para que permitisse que ele fosse a Jerusalém. E ele sentiu que era responsabilidade dele de reconstruir os muros. E os muros foram reconstruídos em 52 dias. Irmãos, Jesus orou por nós. A palavra de Deus diz em João capítulo 17, versículos 9, 20 e 21. Leio as palavras de Jesus: e eu rogo por eles, os discípulos que estavam lá à volta de Jesus. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me desse, pois são teus. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, olha só, a oração de Jesus. Eu oro por eles, não só por eles, mas por aqueles que vão crer por intermédio da mensagem que eles vão pregar. E essa mensagem vem sendo pregada ano após ano, mês após mês, dia após dia. E meus irmãos, pessoas estão crendo porque Jesus orou por aqueles que iam crer. Irmãos, Paulo orava em todo lugar, orava, meus irmãos, no templo, orava na sinagoga, orava na prisão, orava na praia, orava nas casas, meus irmãos. E quando ele escreveu aos crentes, na primeira carta aos Tessalonicenses 5,17, ele disse: orai sem cessar. Ou seja, não parem de orar. Orem sempre. Há necessidade de orar sempre. Eu vi uma vez um testemunho de uma pessoa que, aproveitando o seu tempo de metrô, ele fechava os olhos e alguém pensava que ele estava dormindo, ele estava orando. Estava, meus irmãos, diante do Senhor em oração. Louvado seja Deus. Irmãos, os discípulos oraram em obediência à ordem de Jesus. É o que citei há pouco.
de Lucas 24, 49, e eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, ou seja, em Jerusalém, até serem revestidos do alto de poder. Irmãos, oraram durante 10 dias, eu já falei no início, depois que voltaram da ascensão de Jesus, era o 40º dia, meus irmãos, da ressurreição de Jesus, ou seja, estava para terminar o período do Pentecoste. Eles voltando para casa, eles foram para o cenáculo, cerca de 120 irmãos estavam orando, e meus irmãos, desceu fogo do céu, e a igreja foi batizada no Espírito Santo. Irmãos, mas antes aconteceram sinais externos, trovoada, escuridão, raios, tremor de terra, e meus irmãos, aquela forte iluminação sobre o local que eles estavam, as pessoas que estavam na cidade, no final da festa do Pentecoste, de cerca de 16 nações, está descrito em Atos 2, eles correram para lá para saber o que estava acontecendo. Pedro sai fora, meus irmãos, para fora, e prega o evangelho, e acontece a conversão de 3.000 pessoas. 3.000 vidas se renderam a Jesus. Eu creio que essa multidão era maior do que 3.000, porque, meus irmãos, 3.000 se renderam a Jesus. Começou, meus irmãos, a igreja. Começou, meus irmãos, com o batismo no Espírito Santo, com a oração, batismo no Espírito Santo e pregação do evangelho para a conversão. Irmãos, os crentes da igreja primitiva oravam nas casas, e certa vez, meus irmãos, oraram e a casa tremeu, e Deus fez milagres. Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, me permita, talvez até minha imodéstia, mas há cerca de 50 anos atrás, exatamente nos anos 70, um grupo de jovens resolveu levar Deus a sério, orar intensamente e pregar o evangelho aos pecadores, para que houvesse conversão. E, meus irmãos, Deus derramou do seu Espírito sobre aquele grupo de jovens, e, meus irmãos, e tem abençoado até hoje. Assim nasceu a IEV. Irmãos, a oração continua sendo o nosso recurso poderoso para mover a mão de Deus e o coração de Deus, para obtermos resposta para aquilo que nós precisamos. Irmãos, eu não estou conformado com a vida que eu estou levando, não é por estar aposentado, não. Mas, meus irmãos, eu quero mais de Deus. Eu quero amar mais a Deus e amar mais as pessoas pelas quais Jesus morreu. Meus irmãos, a necessidade de nós orarmos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, apenas alguns pontos. O primeiro, meus irmãos, que a IEV está precisando do derramar do Espírito Santo de Deus. Você pode repetir comigo? A IEV está precisando do derramar do Espírito Santo de Deus. E, meus irmãos, isso com urgência. Irmãos, há muita gente se afastando das igrejas, inclusive da nossa. Irmãos, é verdade que a pandemia contribuiu para isso, mas a pandemia não pode justificar a frieza do coração. É verdade, meus irmãos, que muitos estão se escondendo atrás da pandemia para dizer: quando eu for vacinado, ou quando meus filhos forem vacinados, a terceira dose, isso e aquilo. Isso é desculpa. Nós aqui estamos e creio que Deus está nos guardando, nos protegendo. Todo mundo de máscara. Só eu que estou sem máscara. Irmãos, todos já fomos vacinados. Irmãos, o desejo da comunhão, de estar juntos, como agora há pouco nós celebramos a ceia do Senhor, isso precisa estar no nosso coração, esse desejo de estar celebrando juntos.
Irmãos, há muita gente se distanciando do Evangelho, muita gente que está se apostatando da fé, abandonando a fé evangélica, buscando, meus irmãos, os prazeres carnais, ou a felicidade nas coisas materiais. Parece que a melhoria do padrão de vida satisfaz e não precisa mais de Deus. Irmãos, não podemos esquecer que não levaremos nada desse mundo. Tudo nós vamos deixar aqui. Tudo. Só, meus irmãos, vai nos valer e vamos levar a nossa fé em Jesus, a nossa fé salvadora, que vai nos levar, meus irmãos, para a mansão celestial. Na semana passada nós ficamos assim tristes, aborrecidos, quando ficamos sabendo, meus irmãos, que uma igreja tradicional na Vila Leopoldina fechou as suas portas. Isso é muito triste. E eu quero aqui fazer um parênteses. Esta igreja serviu do período probatório de um amigo nosso, seminarista Humberto Carlos Parro. Lá ele fez o seu período probatório nesta igreja. Eu fiquei triste que essa igreja foi fechada. Irmãos, há denominações históricas que estão morrendo. Há seminários, meus irmãos, teológicos, que formaram pastores e missionários apaixonados pelo Evangelho. E hoje, meus irmãos, estão ensinando apostasia. É muito triste isso, meus irmãos. Eu sou do século passado, e quando eu estava na Faculdade Teológica Batista, me entristecia demais que havia um professor de evangelismo que, meus irmãos, criticava os avivados que estavam na classe, os pentecostais, dizendo de fanáticos e tudo mais. Meus irmãos, eu sei que muitos se apostataram por causa, meus irmãos, desse tipo de colocação quanto ao Evangelho. Irmãos, é hora de a igreja orar por quebrantamento, por arrependimento de pecados, por avivamento da fé, por fortalecimento baseado na palavra de Deus. Orar pela igreja e orar, meus irmãos, pelo Brasil. Irmãos, se o nosso coração não se sentir quebrantado, ou seja, o peso do pecado, se nós não sentirmos que somos pecadores e precisamos da misericórdia e do perdão de Deus, se nós não confessarmos os nossos pecados, Deus não vai ver em nosso coração, meus irmãos, o verdadeiro interesse por um avivamento. Irmãos, orar pelo Brasil, orar pela paz social, orar pela transformação dos políticos, irmãos, principalmente dos políticos evangélicos. Muitos estão nos envergonhando na Câmara e no Senado. Irmãos, orar pela própria igreja, para que, meus irmãos, o fogo do Espírito Santo aqueça o coração de cada um de nós. Irmãos, na igreja primitiva, quando surgiram os primeiros problemas, e foi o problema, meus irmãos, da distribuição dos alimentos entre as viúvas, e as viúvas de fala grega reclamaram aos apóstolos de que elas não estavam sendo atendidas como as viúvas hebreias, ou seja, começou a haver discriminação. Meus irmãos, os apóstolos falaram assim: olha, não convém que a gente abandone a oração e a pregação da palavra para servirmos as mesas, mas vamos nomear 7 varões cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de fé, para que cuide desse assunto. E meus irmãos, escolheram 7 homens valorosos. Diz a palavra de Deus que os apóstolos oraram e foram escolhidos 7 homens cheios de fé, do Espírito Santo e de sabedoria, que cuidaram especificamente desse assunto. Assim nasceu, meus irmãos, a instituição dos diáconos. Segundo ponto, meus irmãos, sem oração não há avivamento. Segundo o dicionário Aurélio, que eu fui examinar, ele diz assim que avivar é cobrar ânimo, avivar é renovar o vigor, avivar é reanimar, avivar é tornar mais vivo, avivar é tornar mais intenso, avivar é
tornar mais forte. Irmãos, tudo isso cabe no avivamento. Irmãos, é importante nós conhecermos o que Deus fez no passado, na história da igreja, como nós lemos, meus irmãos, na palavra, como aconteceu em Éfeso, como aconteceu em Antioquia, e lá, meus irmãos, é considerado como sede de missões mundiais no passado. Irmãos, em Jerusalém, o que aconteceu com a reforma da igreja com Lutero, o que aconteceu, meus irmãos, nos tempos de Wesley com a Inglaterra. Irmãos, uma história maravilhosa. Essa semana, propositadamente, eu fui ler um livro escrito pelo pastor Ernesto Nini, até dei uma cópia para o pastor Clóvis. Meus irmãos, a história de John Wesley comove o nosso coração. Desde pequeno, meus irmãos, ele foi salvo de um incêndio, com 5 anos de idade. E, meus irmãos, porque Deus tinha um propósito na vida desse homem. Ele, meus irmãos, se tornou o grande avivalista da Inglaterra. Irmãos, um grupo de jovens que estava na Universidade de Oxford, é a mesma que está falando aí sobre as vacinas. Um grupo de jovens reconhecendo, meus irmãos, o estado de miséria da Inglaterra. Esse grupo de jovens crentes resolveu orar. E orar intensamente, de madrugada, meus irmãos, buscando a Deus pela Inglaterra. Nasceu assim, meus irmãos, o que eles chamaram de o Clube Santo. Todos que queriam orar. Irmãos, isto ferveu em toda a Inglaterra. E diz a história da igreja dos avivamentos, que chegou a ter mais de 100 mil clubes santos, ou seja, mais de 100 mil células, orando, meus irmãos, por todo o Reino Unido, pela Inglaterra, por país de Gales, pela Irlanda, por todos os países. Irmãos, nós queremos que Deus faça isso também aqui na IEV. Eu particularmente, um pastor que está de saída, ou seja, os anos estão me levando. Eu quero ver ainda uma igreja, meus irmãos, aquecida pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, eu repito o que eu disse no início. Não é falsa modéstia. Mas, meus irmãos, depois que eu e minha esposa fomos alcançados pela mensagem da Palavra de Deus, lá na Estância Palavra da Vida. E a mensagem que mais tocou o meu coração foi: Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Não adianta pegar carona com os pais. Há necessidade de ter experiência pessoal com Jesus, sua experiência de salvação. Irmãos, e quando voltamos, eu era presidente da UMP, União da Mocidade Presbiteriana Independente, e a Leila era vice. Coincidência, né? E nós, meus irmãos, fizemos um pedido ao conselho da igreja que queríamos realizar uma série de conferências. O conselho da igreja, eu era presbítero também. O conselho da igreja pediu que a gente apresentasse os nomes dos pregadores que seriam convidados. Nós submetemos os nomes, o conselho autorizou. E agora, nós reconhecemos que nós precisamos orar. Naquele tempo a gente tinha as reuniões chamadas plenárias. Reuníamos os jovens para discutir os assuntos dos jovens. E nós, meus irmãos, falamos assim: irmãos, nós precisamos orar. As conferências serão lá em abril, nós precisamos orar, em maio, aliás, nós precisamos orar. E quando fizemos essa reunião, dizemos assim: vamos ver qual é o melhor horário para nós orarmos juntos. Irmãos, eu cheguei à conclusão de que oração não tem agenda. Para oração não tem agenda. Ou seja, parece que não cabe na nossa agenda um tempo de oração. E, meus irmãos, num desafio, eu reconheço, e não trago nenhuma glória para mim não, reconheço, meus irmãos, que foi um ato de um desafio realmente corajoso. Quando nós dissemos: olha, quem quiser orar na minha casa, sexta-feira, às 11h30 da noite, naquele tempo eu fazia faculdade de Direito, e chegava por volta de 11h15 em casa. 11h30 de sexta-feira, o dia que nós estávamos mais cansados. Trabalho intenso durante a semana, escola, faculdade, muitos que estavam curso médio. Irmãos, mas Deus nos desafiou para orar.
E nós orávamos até as madrugadas. Houve dias, meus irmãos, de nós vermos o sol raiar, porque estava um grupo orando intensamente. Alguns dias nós saímos para orar nos montes, fomos no Jaraguá, fomos aqui atrás, onde hoje o Lorian, ali tinha um monte, nós íamos orar ali também. Orar, meus irmãos, buscando a face do Senhor. Irmãos, à medida que as conferências aconteciam, o grupo orava mais e mais, e as pessoas iam se convertendo, e esses que iam se convertendo, iam para a classe de jovens e iam para a reunião de sexta-feira. O grupo começou a crescer. Nós tivemos oposição de parte da liderança da igreja, mas o agir de Deus, meus irmãos, não era só entre nós, estava, meus irmãos, acontecendo nas várias denominações históricas. Era, meus irmãos, o mover do Espírito Santo de Deus, despertando as igrejas para orar, para buscar ao Senhor. Nós não paramos de orar. E, meus irmãos, passados 2 anos, nós fomos convidados a nos retirar, e nasceu a IEV. Irmão, nós precisamos do fogo de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, realmente do agir do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Por favor, não leve isso como algo, como um discurso, mas como palavra de Deus para o nosso coração. Nós precisamos orar. Quantas pessoas estão apáticas, que estão, meus irmãos, desesperadas, acovardadas, sem vontade de estar com o povo de Deus, cheios, meus irmãos, de desculpas para frequentar os cultos presenciais. Irmãos, nós precisamos de um avivamento espiritual. Nós precisamos do sopro do Espírito Santo. Eu repito, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Desculpa eu voltar um pouquinho para fazer justiça. Com esse grupo, meus irmãos, nós tínhamos 5 presbíteros que saíram de lá. E 7 diáconos e diaconisas saíram juntos. A igreja nasceu, meus irmãos, já com um corpo de obreiros. 7 irmãos, diáconos e 5 presbíteros. Assim, meus irmãos, começou a igreja. E mais os membros que estavam juntos. Irmão, nós precisamos orar para receber o avivamento nos céus, sobre a IEV e particularmente sobre a nossa vida. Terceiro lugar, meus irmãos, Deus pode restaurar o Brasil através da oração da igreja. Deus pode restaurar o Brasil através da oração da igreja. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa e aceitar, meus irmãos, o poder da oração. Talvez, meus irmãos, no pensamento, no coração de cada um, fala assim: poder da oração estão com os missionários, os evangelistas, os pastores. Não, o poder da oração precisa estar na igreja, sobre cada um de nós. Irmãos, quem muda uma nação não são os políticos. Quem muda, meus irmãos, uma oração é Deus em resposta à oração da igreja. Se a igreja orar, meus irmãos, Deus pode mudar a nossa nação. Irmãos, nesse livro que eu citei há pouco, O Caminho para um Avivamento, do pastor Ernesto Nini, eu gostaria de ler aqui uma parte que eu transcrevi. Diz o seguinte: foi a oração que trouxe o Pentecoste, foi a oração que resultou na cura do coxo da Porta Formosa no templo em Jerusalém, foi a oração que encorajou Estevão à fidelidade a Jesus até a morte, foi a oração que levou Filipe a abrir as portas da salvação aos samaritanos, foi a oração que levou Saulo a se render a Jesus na estrada de Damasco, foi a oração que levou Cornélio e sua família ao Senhor, foi a oração que libertou Pedro do cárcere da morte, o texto que eu li,
Foi a oração que abriu as portas da salvação aos gentios, Atos 13. Foi a oração que levou as igrejas de Jerusalém e Antioquia, da Síria, a um acordo sobre a lei e a graça. Isso está, meus irmãos, como o primeiro concílio da igreja cristã, está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Foi a oração, meus irmãos, que transformou a cidade de Éfeso. Era o maior e mais importante centro de idolatria do Império Romano. Mas, meus irmãos, com a chegada do Evangelho e a igreja orando, meus irmãos, Éfeso foi transformada no maior e mais sublime centro de influência cristã em todo o mundo. E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios hoje move o coração de cada um de nós, pelo seu poder, pela sua autenticidade. Foi a oração que livrou Paulo do terrível naufrágio, quando viajava para Roma, com mais 275 pessoas. Ninguém morreu, entre tripulação, soldados romanos e passageiros. Foi a oração que abriu os céus para João na ilha de Patmos, e Deus lhe deu a revelação, que é o Apocalipse. Foi a oração do profeta Elias, que fechou os céus para não chover em Israel. E Elias se ausentou, se afugentou, 3 anos e meio, enquanto os juízos de Deus caíram sobre o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Foi a oração de Isaías e do rei Ezequias, que liquidou a pretensão do rei Senaqueribe da Assíria. Foi a oração que abriu as janelas do céu, trazendo centenas de avivamentos no curso da história de toda a terra. Foi a oração, aliás, a oração é o sopro do Espírito, que remove a cinza e impede o calor dos carvões que estão quase se apagando. Que bênção a chuva, a gente pode ficar mais tempo aqui até ela parar, né, irmãos? Isso eu leio nas páginas 82 e 83 do livro do pastor Enéas e na página 112. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, eu reconheço que é um ato de coragem, porque muitos vão censurar. O que aconteceu no nosso Brasil em 1964, você pode não concordar, mas você precisa pelo menos ouvir, conhecer e acreditar no que aconteceu. Irmãos, em meados de 1963, muitos aqui não eram nascidos, eu já estava namorando com a Leila. Em meados de 1963, o comandante do ENFA, quem é militar sabe, o Estado-Maior das Forças Armadas, ele convidou alguns pastores evangélicos para ir a Brasília e lhes apresentar a situação do Brasil, como estava. Estava na iminência de cair nas mãos dos comunistas. Entre as pessoas, entre os pastores, estava o saudoso pastor Enéas Tonini, que já havia, meus irmãos, sido batizado com o Espírito Santo em 1958, era pastor da Igreja Batista das Perdizes, era diretor do seminário, da Faculdade Teológica, era diretor da escola de ensino básico e médio, lá no Colégio Batista. E ele deixou tudo isso porque, meus irmãos, foi alcançado, batizado no Espírito Santo e foi colocado para fora. Irmãos, os pastores pediram tempo para o comandante, para lhes dar uma resposta. Desde o início de 1963, o Brasil estava mergulhado numa crise institucional e política, muito semelhante à de hoje. O presidente da República era João Goulart, que foi sucessor de Jânio Quadros. Irmãos, havia guerrilhas, greves, desordens, crimes em toda a ordem estavam acontecendo no Brasil, pipocando em todo lugar. O que eu achei curioso, meus irmãos, e isso o pastor Enéas, ele também menciona, é que em 1863, exatamente 100 anos atrás, os Estados Unidos estavam passando por uma crise tremenda.
E o presidente dos Estados Unidos era Abraham Lincoln, um homem crente e temente a Deus. Qual foi a sua atitude? Ele convocou não só os evangélicos, toda a América, todos os habitantes dos Estados Unidos, a orar e jejuar. E ele instituiu, meus irmãos, o dia do fogão apagado. E no dia 30 de abril de 1863, foi realizado pela primeira vez o Dia Nacional de Jejum e Oração nos Estados Unidos. Irmãos, eu achei assim um fato curioso, exatamente 100 anos depois, ter sido instituído no Brasil. Parece cópia, mas cópia do que é bom copiar. Irmãos, após a renúncia do presidente Jânio Quadros, o Brasil entrou numa crise. Os crentes avivados no Brasil, meus irmãos, se posicionaram. A igreja em todo o Brasil foi convocada a orar pelo Brasil. E esse grupo de pastores, e eu destaco, fazendo justiça, o pastor Eréas, instituiu o Dia Nacional de Jejum e Oração. E foi realizado pela primeira vez em 15 de novembro de 1963. Nós ainda não existíamos como igreja. E quando, meus irmãos, em 1972, nasceu a IEV, nós participamos pela primeira vez, naquele ano, 1972, do Dia Nacional de Jejum e Oração, e repetimos isso durante dezenas de anos. Não sei se hoje está acontecendo ainda. Irmãos, Deus ouviu as orações da igreja brasileira. Você pode criticar, mas o fato é que no dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder e governaram o Brasil por 20 anos. E os comunistas não puderam tomar o poder. Irmãos, a IEV participou dezenas de anos desse Dia Nacional de Jejum e Oração. Pastor, eu confesso que tenho saudade. Nós estávamos aqui desde as 8 da manhã até as 18 horas da noite. E meus irmãos, a cada hora era um grupo que estava dirigindo e todos jejuando. Irmãos, nós precisamos de quebrantamento na igreja, que clame a Deus para que Ele mude a situação do Brasil. A oração, meus irmãos, da igreja, uma oração sincera, move a mão e o coração de Deus, para, meus irmãos, mudar a situação. Quando a igreja, meus irmãos, que é fraca, mas quando ela ora, o Deus forte muda, meus irmãos, as circunstâncias. Quando Moisés orava pelos soldados, os soldados prevaleciam, mas quando ele parava de orar, o inimigo é que prevalecia. Por isso, meus irmãos, Arão e seu companheiro mantiveram as mãos de Moisés levantadas para orar, para que Israel vencesse aquela batalha. Quarto lugar, quando a igreja ora intensamente, Deus age e o inimigo foge. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. O rei Ezequias, meus irmãos, de Israel, ele foi atacado pelo maior exército da época, o exército da Síria, a Síria, que tinha, meus irmãos, um contingente de 185 mil soldados. Era maior que a população de Jerusalém, e todo esse exército cercou Jerusalém. Ezequias, meus irmãos, recebeu um recado do rei Senaqueribe, dizendo que ele, Ezequias, se rendesse. E no recado estava dizendo: Deus nenhum pode livrá-lo de minhas mãos. Olha só o insulto do rei Senaqueribe para o rei Ezequias: Deus nenhum pode livrá-lo de minhas mãos. Ezequias orou, e um anjo lhe apareceu e disse: essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E quando, meus irmãos, o exército da Assíria cercou Jerusalém para invadir e pôr fogo na cidade, o Senhor atacou através dos seus anjos e matou os 185 mil soldados às voltas de Jerusalém. Irmãos,
Fala, mas Deus ouve para fazer o mal? Ele não é para fazer o mal para aquele exército, é para fazer o bem para o exército de Israel, para o povo de Israel. Irmãos, o rei Herodes, isso está em Atos 12 que nós lemos, ele tinha mandado matar Tiago, irmão de João. Pedro estava preso com 4 escoltas fortes e seria morto, meus irmãos, após o término da festa. E diz o texto que eu li, a igreja estava piquenique. A igreja estava em oração. A igreja estava em oração. Meus irmãos, eu já disse uma vez, quando preguei sobre esse texto, e às vezes eu fico com dúvida, se eu fosse preso, se toda a igreja orasse por mim. Talvez muitos dissessem, olha, se foi preso é porque mereceu alguma coisa tem. Eu confesso que eu lembro disso no tempo que eu fui no Senado para responder junto com o presidente do banco sobre os precatórios. E teve o relator daquela CPI, ele disse que ele queria me ver preso. Agora já pensou se eu fosse preso, o que a igreja ia falar? Foi preso porque mereceu alguma coisa. Talvez muitos dissessem, mas talvez muitos orassem por mim. Louvado seja Deus. Irmãos, a igreja estava em oração. E Deus ouviu a oração da igreja e mandou um anjo lá na prisão. Os irmãos acompanharam a leitura. É emocionante. É, meus irmãos, épico. Parece um filme. O anjo chegando, cutuca Pedro, acorda Pedro. Levanta. Vamos, logo. Põe a sandália, põe a capa. Me acompanha, segura aqui me acompanha, e as portas vão se abrindo, e chega no portão da rua, parece que acionou um abridor automático. Meus irmãos, o portão se abriu, e eles saíram, e andaram aquele quarteirão, juntos, o anjo e Pedro, e depois o anjo desaparece, e Pedro falou, agora eu sei que é verdade, que o Senhor me livrou. Por quê, meus irmãos? Pedro era melhor do que os outros? Não. Deus ouviu a oração da igreja. Quinto e último lugar, estou terminando. A oração nos capacita a enfrentar os dramas da vida. O salmista Davi, no Salmo 50, diz, verso 1, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é a angústia que você tem que depende de um milagre? Qual é o problema que você tem e que depende de uma ação de Deus, de uma intervenção de Deus? Talvez você não esteja orando o suficiente. Eu já tive várias oportunidades de ser indelicado. Pessoas que chegam para mim, apresentam o problema e falam assim, pastor, ora por mim. Eu perguntava, mas você já está orando por esse assunto? Não, eu queria que o pastor orasse. Não, mas você pode orar. Não é só o pastor. Eu vou orar agora por você, mas você deve orar por esse problema. Irmãos, a oração move a mão de Deus. Irmãos, quando Davi chegou a Ziclag com seus companheiros, a cidade estava queimada, eles tinham saído para outra batalha. As suas esposas e os filhos tinham sido levados pelos amalequitas. Os seus homens, os homens companheiros de Davi, quiseram apedrejá-lo, matá-lo por causa do que tinha acontecido. Diz a palavra de Deus que Davi orou a Deus. E Deus disse a ele, tudo que o inimigo tomou, você trará de volta. Tudo que o inimigo tomou, você trará de volta. Davi e seus companheiros foram atrás do exército que tinha levado suas esposas, filhos e seus bens. E Davi recuperou tudo e todos. Porque, meus irmãos, Deus ouviu a oração de Davi. Quero terminar, meus irmãos. Jesus lá no Getsemane, no jardim,
em horas que estavam precedendo a sua morte. Aí ficou apenas com Pedro, Tiago e João. E Jesus disse: orem comigo, eu vou até ali para orar. E entrou, meus irmãos, numa batalha de oração pela humanidade e pelo momento que ele ia passar. Jesus orou e Jesus chorou. Jesus enfrentou, meus irmãos, os inimigos quando se aproximaram, liderados por um de seus discípulos, Judas. Jesus foi preso, Jesus foi espancado, Jesus foi cuspido, Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz e atravessou a cidade de Jerusalém, meus irmãos, carregando a própria cruz. Jesus, meus irmãos, foi para o sacrifício, para nos salvar, para nos perdoar todos os pecados. Porque, meus irmãos, o princípio da redenção é que uma vida é dada por outra vida. Irmãos, há necessidade de derramamento de sangue para que haja remissão de pecados. E o sangue de Jesus foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. Irmãos, quando nós oramos, Deus muda tudo. Deus dá, meus irmãos, a vitória. Como, quando e por que orar? Aproveito aqui a reflexão que a minha esposa fez e mandou para o grupo de oração da igreja. Como? Com humildade, arrependimento e confissão de pecados, intercessão e gratidão a Deus. Quando? Diariamente, sempre, em todas as circunstâncias, sejam pessoais, familiares, na igreja, no trabalho, nos negócios, na condução, em qualquer lugar. Por que orar? Porque Deus é o Criador, Deus é soberano, Deus é santo, Deus é infinito, é todo-poderoso, é Pai de amor, é Pai provedor, é Pai de misericórdia, e nós somos criaturas finitas, pecadoras, dependentes da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Por isso nós devemos orar, buscar, meus irmãos, na fonte do Todo-Poderoso, o poder que Ele tem para agir sobre nós, sobre a igreja e sobre o país. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos encerrar orando. Eu pergunto: você está disposto? Fale sinceramente para você mesmo. Você está disposto a começar uma batalha de oração? A realmente colocar assuntos específicos diante de Deus. Orar objetivamente. Orar, meus irmãos, para que Deus mova a sua mão e dê a solução. Você está disposto a assumir esse compromisso hoje mesmo? Você pode fazer um sinal assim? Amém. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Deus, que nos desafia, Senhor, a sermos crentes sinceros, crentes, ó Deus, que realmente creiam, ó Deus, no poder da oração. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus, porque Tu falaste ao meu coração, Senhor, por esta palavra. E eu reconheço, Senhor, que preciso orar mais. Precisamos orar mais. Senhor, e pedimos que Tu abençoes para que tenhamos, ó Deus, ações efetivas, ó Deus, de oração. Pai, abençoa, Senhor, a Tua igreja nesse lugar. Ó Deus, desperta-nos, ó Deus, para, Senhor, um derramar do Teu Espírito, levando-nos ao quebrantamento, ao arrependimento de pecados, à confissão de pecados. Senhor, a ter um coração aberto diante de Ti, para que recebamos, ó Deus, a plenitude do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos, ó Deus, que fez esse gesto, ó Pai, da sua intenção, ó Deus, de ser mais crente, de Te buscar mais, em espírito e em verdade. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. E o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu unigênito Filho, a comunhão, a consolação, o poder e o batismo no Espírito Santo, seja sobre a igreja que ora e que vai orar
hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amém.